O Felipe Neto disse... Machado de Assis é um gênio, o maior de todos. Mas quando eu li com 13 anos, achei uma bosta. Machado de Assis não deve... Aí ele... Cadê o que ele disse aí? Acha o tweet dele aí. Aqui é o PCO ele disse que respondendo aqui, ó. Forçar a ler Machado de Assis aos 13 anos na escola é errado. Ou seja, o que esta anta está dizendo é que você lê um dos maiores autores da língua portuguesa, autor das maiores obras da literatura brasileira, é errado. É errado que seja ensinado isso para as crianças. O que este imbecil acha que deve ser ensinado para a criança é que ela deva nadar numa banheira de Nutella, né? Que ela deva ser ensinada a imitar um golfinho. Que é este tipo de coisa que esse imbecil faz. Ou que a criança seja ensinada a achar que o Lula é um deus, né? Um grande governante. Olha a imbecilidade. O que esse cara tá basicamente dizendo é que se você for aprender Newton na aula de física, a criança não deveria ser ensinada a isso. O adolescente, no caso, não deveria ser ensinado a isso, porque é muito complicado, é muito difícil. Se você for ensinar geografia e você não falar dos autores da geografia, não, é muito difícil. É por isso. É por essa síndrome da mediocridade, da imbecilidade, que a educação brasileira é um fracasso. É um fracasso. O sujeito que acha que Machado de Assis é muito complicado para você ensinar na escola, no ensino médio, por exemplo, é o tipo de gente que defende que você tenha na educação uma aprovação automática. Como disse até o governador da Bahia, do PT, que diz que a criança tem que passar de ano e dane-se. É muito difícil aprender Machado de Assis. Newton, muito difícil. História, muito complicado aprender história. Não dá. Passa a criança de ano, passa o adolescente de ano. É esse o nível dessas pessoas que querem discutir educação no Brasil, que querem ser passados como pessoas sérias. É inacreditável. Tá aí o tweet dele aí, taca na tela. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. É forçar isso. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Talvez a gente substitua o Machado de Assis por um livro do Felipe Neto. Porque aí todo mundo vai achar, que legal, um monte de figura aqui. Já que Machado de Assis é muito difícil. Todas as obras de literatura brasileira são difíceis. São difíceis. Você que deve ter estudado, lido. É mais difícil. Não, tem uma linguagem diferente, né? Foi escrito em outro período. Mas você tem que aprender, você tem que exercitar a sua cabeça, a sua capacidade cognitiva de entender um texto que é mais difícil do que a média. Senão a gente só ensinaria abobrinha na sala de aula. É esse tipo de gente, por exemplo, que acha que não tem que ter educação financeira nas escolas. Que acha que uma criança do ensino médio não pode ter acesso a uma aula de robótica. Não pode ter acesso a uma aula de empreendedorismo. Que acha que você só tem que explicar o básico do básico na escola para todo mundo ser aprovado automaticamente no final do ano. É esse o tipo de cabeça. Olha lá o que o PCO disse. PCO, Partido da Causa Operária. Os atos de 7 de setembro mostram um Brasil dividido entre uma aliança institucional decadente e uma oposição cada vez mais inflamada nas ruas. Enquanto Lula se cerca de figuras execráveis, como Alexandre de Moraes e Eduardo Leite, o bolsonarismo aposta na mobilização de rua e no enfrentamento ao altamente impopular STF. Essa estratégia de confronto com as instituições, liderada por Bolsonaro e seus aliados, tende a fortalecer
a extrema-direita, que cresce com o descontentamento popular e a insatisfação com o regime. Disse o senhor Partido da Causa Operária. Mas cara. sabe uma grande hipocrisia? Pessoal que tá na live aí, senta o dedo no like aí. O PCO, muito legal, legal, tá fazendo esse discurso aí contra a censura, super legal. Agora, o PCO é apoiador do governo Lula. O PCO é satélite do governo Lula. Apoiou o Lula em 2022 e continua apoiando o Lula, batendo palma. Sendo que Lula apoia a censura. Nesse caso, o PCO deixou os princípios aí de lado. Porque, ora, se você está criticando Alexandre de Moraes pela censura, com razão, você tem que criticar aquele que dá suporte a essas ações. Que no caso é o Lula. Que foi lá e colocou o Cristiano Zanin, o Flávio Dino no STF, todos os ministros da Suprema Corte que dão cobertura e que concordam com as ações de censura do Alexandre de Moraes. Então, peraí. Você nega que exista um consórcio entre o executivo e o judiciário? Ambos defendendo a censura nas redes sociais? A pura hipocrisia do PCO aí, que se vende aí como um arauto defensor da liberdade de expressão e passa pano pro governo que dá cobertura à censura. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Você me assiste todos os dias, você confia no que eu falo, você participa das nossas jornadas, dores e aventuras. E se eu disser pra você que eu tô ajudando a formar milhares de novos líderes através da Academia Valete? Aqui, ó. Você sabe que a Valete é onde eu ponho todo o nosso coração, é a nossa melhor produtora de conteúdo, que é justamente onde a gente escreve e pensa a teoria. E lá a gente resolveu formar uma nova geração de pensadores. Vem pra Valete aprender a falar, a escrever, a pensar, a ser um líder essencialmente, tá? Então, eu tô lá dando aula, o Arthur tá lá dando aula, o Kim tá lá dando aula. Então peço pra você, se você me assiste tanto, confie em mim. O valor é baixo, eu tô falando um valor bem baixo, porque o meu objetivo é formar o maior número de pessoas possível que entenda como lidar com esse mundo estranho de hoje em dia. Bora, Academia Valete é a tua casa, link na descrição.